Que grande prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa com essa grande conhecida já da nossa rede, que é a doutora Bertina. Ela é mestre e doutora em ginecologia, é coordenadora do programa Saúde da Adolescente da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e também é chefe do ambulatório de ginecologia da adolescência na USP. Professora, doutora Bertina, passo a palavra para a senhora. Bem, é um grande prazer, eu quero agradecer essa oportunidade de falar para os professores. Eu realmente acho que vocês são os grandes agentes de saúde, a saúde e a educação precisam trabalhar juntos, e agora eu vou falar da questão da adolescência. Adolescer quer dizer amadurecer. Então, por isso que eu coloquei que é um verbo de transição, porque realmente a adolescência só terminaria quando a pessoa estaria fisicamente com seu desenvolvimento completo, economicamente independente e psicologicamente madura. Então, muitas vezes somos todos adolescentes. Para a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é a segunda década da vida, isso é, de 10 a 20 anos. Mas, legislativamente, é possível que, para algumas referências, a adolescência termina aos 18 anos. Nós vamos falar de 10 a 20 porque existem características que vão ocorrer de 10 a 14, de 14 a 17 e de 17 a 20. Bem, então vamos lá. Primeiro, o adolescente, ele busca a si mesmo, ele vai procurar a identidade adulta. Bem, nesse movimento, dos 10 aos 14 anos, vai acontecer mudanças da puberdade. Para a mulher, ela muda, aparecem os seios, os pelos, ela cresce. E também para o menino. Então, na adolescência inicial, de 10 a 14, nós vamos ter movimentos da imagem. Ele necessita construir a sua imagem. É quando, aos 10 anos, ele ainda é a prof, e aos 10, 11 anos, ele já identifica professores que com ele tem outro movimento, ele já é o aluno. Mas nesse momento, ele precisa criar uma imagem do seu corpo. Bem, nós estamos num país onde temos várias cores, vários tamanhos. E veja, para esse ou essa adolescente que vê uma imagem corporal na televisão que é muito distante, todo mundo é alto, todo mundo tem sorrisos Colgate, ou não vou dizer a marca, mas todo mundo tem sorrisos perfeitos. Então esse adolescente se sente diferente ou não. É o outro que é mais alto, é ela que é mais baixa, e já começa a referência. E o bullying vai assumir um papel importantíssimo. Aquilo que era uma brincadeira, você está gordo, chamar de baleia, chamar de 4 olhos, chamar de qualquer coisa de 10 a 14 anos, tem um papel muito forte, porque é a construção da autoimagem. Neste momento, o centro é como é que esse adolescente vai se ver em relação ao tamanho. Existe uma cobrança, todo mundo tem que ser alto e todo mundo tem que ser magro. Mas só para vocês entenderem, a média do Brasil seria, para os meninos, 1,70 m e para as meninas de 1,58 m ou 1,60 m, pelo tamanho dos pais, que se der tempo no final, eu vou dar uma dica para pensar na média, né, desse. E aí o que vai acontecer? De 10 a 14. De 14 a 17, quando já aconteceu a menstruação, quando o adolescente já se percebe com características masculinas ou femininas, vai acontecer um movimento em relação à definição de gênero. Veja, na verdade, já a questão de gênero já acontece quando alguém fala do e da, né? Já em torno de 2 a 3 anos. Mas aos 14 ou 17 é que vão acontecer as primeiras relações afetivas, e desse movimento, todo adolescente que tiver uma baixa autoimagem, ele vai negociar com o parceiro ou com a parceira em dúvida e em dívida. Veja, se eu tenho aquele menino que é muito para o meu caminhãozinho,
eu vou ser submissa ou submisso, porque eu tenho uma autoimagem negativa. Como é que esse menino vai gostar de mim? Como? Eu sou feia ou sou feio? É impossível. Então, quanto mais essa adolescente ou esse adolescente se sentir com uma autoimagem negativa, ele vai começar a construir a autoestima, que é a autovalorização, que vai também ser negativa. Nesse momento que ele está grande, pequeno, que ele não se encontra, ele vai ter várias flutuações de humor. É aquele adolescente que um dia levanta cantando, no outro dia depois fala o que foi, bom dia por quê, e a mãe não entende, mas esse menino está cantando, de repente começa a ficar bravo, as flutuações de humor. E aí, veja bem, para a menina que vem a menstruação, então vai ser tudo chamado de tensão pré-menstrual. Mas não é tensão pré-menstrual, é muitas vezes ela está chorando e ele também, porque não se despediu da etapa da infância. E desse movimento, o adolescente precisa fantasiar e intelectualizar. Mais do que fantasiar, ele precisa sonhar. Na verdade, ele sai do conto de fadas, das histórias, para histórias onde ele é o herói, onde ele é a supermulher, onde ele é o forte, aqueles jogos, ele ganha os jogos. Então, muitas vezes, essa fantasia ela é diferente da fantasia da criança. A criança parte da fantasia a partir do que você conta. E o adolescente não, a partir do que ele fala para ele mesmo. Ou o que ele fala com os outros também. Bem, nesse movimento, onde é a construção da autoimagem, é essa necessidade de sonhar, de fazer planos, mesmo que ele não fale. Muitas vezes você fala com o adolescente, na classe, ele está assim. O que está acontecendo, João? Ele, estou prestando atenção, né? Mas não está, ele está sonhando. A temporalidade nesse momento vai acontecer. Ele se desloca do tempo. O tempo para o adolescente é totalmente diferente do tempo do adulto. Por exemplo, veja bem, você diz, eu tenho um namorado. Há quanto tempo? Eu conheço há muito tempo. Quanto tempo? Um mês, um dia, uma hora. O tempo, ele é atemporal, porque é o tempo que ele se encontra. Então, por exemplo, vai dar tempo para eu estudar. Bom, tem um livro de 80 páginas. Filho, você não está estudando? Olha aí. Mãe, vai dar tempo. Porque o tempo para ele é o tempo que ele constrói. Então, nesse movimento, é preciso que os professores e os pais comecem a tentar estabelecer uma rotina de tempo. Senão ele diz, você está estudando? Amanhã você tem prova. Como? Deu tempo. Faltam só 79 páginas. E o livro tem 80. Depois depois desse videogame, eu vou sim, vai dar muito tempo. Então, veja, é importante que o tempo é uma necessidade, é uma alfabetização. É preciso que tarefas sejam dadas na escola com esse exercício dele escolher, entender o tempo. É por isso que muitas vezes eu confio plenamente nesse namorado, dessa namorada, desse amigo. Eu conheço há 2 horas, ele já é meu íntimo, né? Que é diferente do tempo do adulto. Bem, às vezes eles marcam 3 coisas ao mesmo tempo, 2 festas, tudo, porque eu saio daqui, vou para cá, então não tenho o transporte. Agora está difícil pelo coronavírus, mas dá tempo de eu chegar e ver, dá tudo. Bom, e desse movimento, ele vai ter contradições sucessivas e diferentes manifestações de conduta. Então ele diz, é meu amigo para toda a vida. Mas daqui a pouco, briguei com ele para toda a vida. Briguei com ela para toda a vida. Estou de mal, nunca mais. Então você vai ver muitas vezes, né, aquele adolescente que era super amigo, a melhor amiga, né, the best friend. De repente, não liga mais. Mas por que não? Porque estou para mal para a vida inteira. Daqui a pouco, já novamente volta. É a mesma coisa daquelas brigas de criança, quando a mãe
vai falar, seu filho brigou comeu e não sei o que e tal. E aí você chama a atenção do filho, briga com a vizinha, briga não sei o que. Daqui a pouco eles são os melhores amigos. Porque o adolescente, ele gosta muito, odeia muito. Então quando o adolescente fala, eu odeio a professora, é verdade, naquele momento ele odeia mesmo. Mas de repente passa, porque ele não é adulto. É uma coisa mágica. E quando o adolescente fala, eu odeio você, mãe, você é muito chata, você fala, como filho, não sei o quê, você tem que dar um tempo. Porque é verdade. Naquele momento, naquele segundo, ele tem ódio, ele fala ódio, mas logo depois ele tem amor. Quer dizer que então é importante que essas falas tão fortes do adolescente não sejam vistas ao pé da letra. Então é preciso dar um tempo para esse adolescente falar do que ele tem. Bom, nesse movimento vai haver uma outra característica, que é a separação progressiva dos pais. O adolescente precisa, para ser adulto, ele precisa ter o luto, ele precisa internamente matar, por mais forte que seja essa palavra, os pais infantis. Para ele crescer, ele precisa deixar aqueles pais mágicos, aquela mãe das histórias, é o Chapeuzinho Vermelho que se liberta. Mas, veja bem, para que ele liberte, ele precisa encontrar um outro lobo mau, ou um outro caçador. E está nas nossas mãos as figuras parentais. Então, muitas vezes, a figura parental é o professor de matemática, o professor de geografia, o professor de português, porque é a pessoa que ele coloca no lugar do seu pai. Mas, se nós não tomarmos cuidado, o pai pode ser o traficante, pode ser o chefe da biqueira, pode ser o chefe do bando. E é por isso que nós precisamos estimular que figuras parentais possam ser de acolhimento e de aconchego. Veja, quanto mais figuras parentais ele tiver, por exemplo, ele identificou, é o ídolo, que é tudo para ele. De repente ele gosta daquele artista, ele imita o cabelo, ele anda igual, né? Mas se esse adolescente tiver várias figuras parentais que ele escolha e substitua os pais, mais negociação ele tem. Então ele gosta do cabelo de um, gosta do pensamento do outro, gosta da música que o outro gosta e gosta do olhar do outro. Quanto mais esse adolescente puder ter essa diversidade de figuras parentais, menos ele será submisso. Pensa bem, um adolescente que elege um namorado ou a namorada com uma figura temporal, com uma figura parental. Não adianta o pai falar, o que você viu nesse menino? O que você viu nessa menina? Esse menino, essa menina está virando herói. E quanto mais aquele herói existir, mais ele fica submisso. Veja, eu estou dizendo isso na adolescência, mas eu que sou ginecologista de todas as mulheres, eu conheço mulheres que aos 45 anos têm a submissão daquela figura que, de repente, dá tudo para ela. A figura parental é aquela figura que você é linda, você é meu número, você é tudo, que dá autoestima, dá autoimagem positiva, ajuda a entender essas contradições, entende a atemporalidade. A figura parental é aquela que apoia em tudo, mas se tem só uma, esse apoio vai ser vendido muito caro. Então é por isso que nós precisamos dar um ambiente de mudanças, onde ele possa ter o pai bom, o pai que critica, o pai que põe limites. Agora, os pais têm que entender que naquele momento é necessário que os adolescentes se distanciem. Então, o pai falar, eu sou seu amigo, conte tudo para mim, ele vai falar, tudo bem, mas é mentira, ele não vai contar. Eu sou médica há mais de 40 anos. Eu subo no Hospital das Clínicas, o adolescente diz assim para mim, doutora, já não sou mais bebê. Eu beijei 2 da última festa, mas a minha mãe não está preparada, a senhora nem conta para ela. Porque se a senhora contar para ela, eu não volto mais aqui. Quantas vezes a adolescente chegou para mim e diz assim, tudo bem, tudo bem. Olha, doutora, minha filha está aí, eu estou achando que ela vai ter vida sexual. E ela faz assim, não, mãe, não.
Aí depois que a mãe fala, sai, ela diz, doutora, não conta nada, por favor, ela não está preparada, minha mãe é muito careta. Veja, então ela precisa de uma pessoa que tenha ética, que consiga falar com ela o que ela quer falar, mesmo que devagar a gente coloque para ela ou para ele os limites. Imagina se nesses 40 anos o que eu já ouvi. E se as adolescentes chegassem, os adolescentes chegassem para mim e dissessem, eu dissesse, que isso, menina, não está certo. Não, eu digo, e o que você acha? Conta para mim, como é que você está se sentindo? Doutora, eles falam, ela fala, doutora, ele gosta muito de mim. A senhora acha que ele gosta de mim? Eu digo, por que você acha que ele gosta de mim? Ai, doutora, ele gosta. Ele brigou comigo e, de repente, ele está lá na balada e está olhando de olho para mim. Ele está beijando outra menina, mas eu vejo que ele gosta de mim. A senhora acha que ele gosta de mim? Eu fico e falo, eu acho que ele gosta. Ah, ele gosta, eu sabia? Fala, eu sabia que ele gostava. Minha mãe disse que não gosta, mas eu sabia que ele gostava. Não, ele gosta de te fazer um pouco de tonta, de te fazer sofrer. Ele gosta. Mas quanto se paga por esse gostar? Ai, credo, ele gosta assim, ele não sabe gostar de você. Então, você quer pagar esse pedágio de alguém que te faz, que diz que ele gosta, só que não sabe gostar. Quem gosta, sabe, torce pela gente, faz isso. Então, doutora, mas ele é o último, ele é tudo para mim. É tudo para você? Imagina se você só tiver um vestido e esse vestido for o melhor, ele está todo feio, todo sujo, todo rasgado, você gosta dele. Você não vai sair na festa o tempo todo. Ah, doutora, mas a senhora acha que eu esqueço? Aí eu digo, você conhece alguém que já esqueceu? Eu conheci. Outro dia você disse para mim que estava apaixonada por aquele menino, agora esqueceu. Ah, mas eu sempre pego um terrível. Eu tenho o dedo podre, viu, doutora? Sempre eu escolho um amigo, uma amiga, um namorado, sempre que me machuca. Então vamos conversar sobre isso. Quer dizer, na verdade, essa situação do ouvir. Às vezes o adolescente chega para mim, ai, doutora, eu estou muito nervoso, eu estou muito nervosa e tal. E eu digo, mas conta para mim o que aconteceu. Fala, e eu ouço e não interrompo. E depois, o que você acha que eu posso te ajudar? Difícil, né, doutora? Ela fala para mim, difícil só me ajudar. Acho que ninguém vai me ajudar. Então eu disse, mas conta, o que a gente pode colocar no lugar desse machucado que está dentro de você? E aí ela fala, o que você gosta de fazer? Aí eu digo, ela vai falando e ele vai falando. Então, se a gente não conseguir deixar esse espaço de escuta, o adolescente cada vez mais, que é próprio dele, tem uma atitude social reivindicatória. Nossa, os grandes movimentos do mundo, de 68 a todo tempo, foram de reivindicação. As guerras, quem fez as guerras? Foram os adolescentes que alguém fez a guerra e eles foram para a batalha. Então, as grandes mudanças na música, quantos cantores eu conheci vários, né, nas décadas de 70 e que agora, quer dizer, então não adianta o adolescente ouvir da mãe, do pai, mas no meu tempo eu não era igual a você. No meu tempo, eu trabalhava, eu estudava. Com 13 anos eu já estava trabalhando. Eu não sei o que você está fazendo de vagabundo. Eu estudava toda noite. Esse é o pior caminho. O adolescente odeia o tempo dos pais. Ele quer o tempo dele. Então não adianta você fazer nenhuma comparação. Olha, no meu tempo, eu já trabalhava. No meu tempo, eu nem namorava. Azar seu. Minha atitude é outra. Então, primeira coisa... professora, que é pai também ou não diga no meu tempo, acabe, não fale. Porque se você falar, no meu tempo eu fazia, é esse tempo que ele não vai fazer nada, vai fazer diferente. Bom, aí começa em torno de 14, 16, 17, que é a adolescência intermediária, começa sempre, quando eu digo isso, eu digo determinante nesse movimento, mas começa desde o nascimento. Mas é essa hora que o adolescente passa a conhecer seu corpo, a ter prazer, muitas vezes no autoerotismo, até
começar a ter a primeira relação. O primeiro beijo, que agora cada vez está acontecendo muito mais cedo. Eu tenho muitas meninas que falam, doutora, imagina, eu já tenho 11 anos, 12 anos, eu sou a única do meu grupo que sou bebê. Ou então, mas eu sou bebê, mas não sou, não sou mais bebê, mas sou BVL. É que BV é boca virgem, BVL é boca virgem de língua. Então diz, mas eu contei para minhas amigas que eu já sou BVL. Aí eu digo, e como foi o beijo? Foi bom. Ah, é? E você fez como? O menino não sabia beijar. E você sabia? Também não. Né? E o que você vai fazer agora com o beijo? Acho que eu vou tentar. Quer dizer, veja, e eu tenho que fazer cara de paisagem. Ó, eu falo para a minha equipe de medicina, e para o psicólogo, e para os assistentes sociais, a gente faz muita roda de conversa, que eu vou conversar com vocês sobre isso. A primeira coisa fundamental para o professor, para o médico, psicólogo, é fazer cara de paisagem. Se você não tem cara de paisagem, você vai no banheiro, fala isso para os adolescentes, para os meus médicos, para a minha equipe, para os meus psicólogos, para o pessoal que trabalha comigo na enfermagem. Coloca uma música e diz assim, eu sou agressivo. Aí você fica com a cara. Eu odeio a minha mãe. Então você põe na música, alguém falando em voz alta, ou então, eu sou pansexual. Aí, não mexa. Olhe, treina. Cara de paisagem. Cara de paisagem. E não precisa mudar as suas características. Não é para você, de repente, que é um professor mais bravo, resolver ficar um amiguinho. E falar a linguagem do adolescente, a pior coisa. Adolescente odeia que você fale a linguagem dele. Porque ele muda a gíria. Se você fala, tudo bem, gato, ele vai falar, já virou vulgar. Então, é melhor você manter. Eu falo com os adolescentes desse jeito, de branco, com colar, com tudo. E ele diz assim para mim, doutora, então. E eu olho. Tem gente, olho, eu falo, Tem que olhar. Das características mais importantes para o professor, para quem lida com adolescente, é olhar no olho. E se eu olho no olho, eu sei ver se o adolescente está triste, se o adolescente está sofrendo, se o adolescente quer falar. Os pais têm que olhar no olho. Não adianta falar, eu te amo, faça isso, não sei o quê. Só diz, tô aqui. Não entendi. Fala de novo. Tô aqui olhando. Mais do que dizer, use métodos anticoncepcionais, tenha isso, não tenha relação, usa camisinha. 1000 receitas. A grande receita é olhar olhando. Olhar olhando. Com todas as características. Tem um professor que olha de óculos, tem outro que é bravo, tem outro que é mais sofisticado, mais solto, mais esporte, não importa. É aqui. E agora que a máscara está aí, é mais importante ainda. A gente tem que fazer um exercício do olhar. Fecha essa boca e olha com o olho. E o olhar não pode ser de crítica nem de recriminação. Tem que ser olhar de acolhimento. Se ninguém me ouvir nada do que eu falar, acredite que em 40 anos foi assim. E eu, quando olho os meus adolescentes, as pessoas que eu atendo, e atendo muitas, e as mulheres com mais de 40 anos, as mulheres com mais de 60, eu sei ver. Eu sei ver se ela foi feliz, eu sei ver se ela está triste, eu sei ver até se ela transa. É olhar. Mas fico quieta, escuto, que esse é o novo exercício. Bem, outra coisa, adolescente tem crises religiosas. Então, ele questiona a religião dos pais, questiona a religião dos avós, busca muitas vezes uma religião que não é aprovada. Bem, então é o seguinte, professor não tem religião e não tem time de futebol. Você tem que ouvir todas as religiões que eles quiserem. Eu atendo adolescentes de todas as religiões. Até já me benzeram uma vez, uma mãe de santo, que disse assim, doutora, eu estou achando que a senhora é Oxum, é Iemanjá, dá para benzer a senhora? Eu falo,
Tem. Vai fazer bem para mim? Ah, vai, claro que vai. Ah, então tá bom, pode fazer. Então vocês imaginam quantos adolescentes de várias... Nunca souberam nenhum adolescente qual a minha religião, nem meu time de futebol. No máximo que eu falo é do time dos meus netos, que por acaso é corintianos. São 3 corintianos. Mas eles... quem sabe do meu time são meus netos. E quem sabe agora é o time dos meus netos. Mas vocês não vão saber qual é o meu time. Bom, e aí a tendência grupal. E aí que é a grande defesa nossa. Então, 10 a 14. Autoimagem, negativa ou positiva. 14 a 17, adolescência intermediária. As primeiras relações de estabelecimento da negociação de gênero. E aí que a gente vai ver o adolescente, menino, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou atleta, e a menina, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Então o que vai acontecer? Nesse movimento, o menino é instruído socialmente para não falhar. Ele precisa ser o atleta. Não pode falhar, não pode chorar, tem que ser o bom. E a menina tem medo de não agradar. Então, veja, quanto menos ela tiver autoestima, menos ela tiver autovalorização, quanto menos ela tiver uma imagem positiva, mais ela vai negociar com dificuldade, porque ela sempre vai ter medo. Será que ele gosta de mim? Será que ela gosta de mim? Será que gostam de mim? É o medo de não agradar. Porém, socialmente, o menino é construído para ser. Eu tenho medo de falhar. 2 inseguros, com medo de falhar e com medo de não agradar, vão criar situações de risco. Então, o grupo é um movimento de negociação. Por isso que é fundamental, principalmente depois dessa pandemia, que vai mudar todo o comportamento. Ninguém mais vai ser igual, ninguém mais vai ser tão virtual e tão presente. Então, estabelecer um movimento de negociar com o outro, de ouvir o outro. Então, esse adolescente que tem medo de falhar, vai sentir que um dia ele falha numa coisa, outro dia ele falha noutra, outro dia ele acerta. E a menina vai entender que ela não precisa agradar aquela, todo mundo. Ela vai agradar alguns momentos e outros não. Então, o bem me quer, o mal me quer, ou eu preciso ser o bom do skate, tem que parar. E é na adolescência que isso vai acontecer. Quando de 17 a 20 anos, começa a perspectiva de futuro. Aí o adolescente está terminando, né, o ensino médio, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Enem? Vou fazer faculdade? Como? E aí ele percebe que quem teve mais condições vai acertar mais na possibilidade de ter uma faculdade. E aí volta tudo de novo. É tão triste eu lutar pela vida, que eu vou lutar pela vida fantasiosa, a vida das drogas, a vida da contramão, porque construir uma vida da mão, ela vai exigir que eu tenha muito sacrifício. Isso é muito difícil para o adolescente. É neste momento que o grupo é fundamental. Então, os grupos é tudo. É o grupo da família, que vai pesar menos, o grupo dos amigos, o grupo dos professores, o grupo de esporte. É preciso construir um grupo onde o adolescente receba aplausos. Se ele é o melhor goleiro, vamos bater palma. Se ele é o melhor do basquete, vamos bater palma. Se ele é o melhor no teatro, vamos bater palma. Mas se ele só recebe críticas, se ele é o pior, ele vai ter esse trabalho do pior. Bom, e agora, para que ninguém esqueça, eu vou fazer um acróstico. Todo mundo sabe o que é acróstico? Lembra lá atrás? Então, tem aquele acróstico A, B, C. Por exemplo, eu quando vim para o Brasil aprendi o acróstico de Albertina. Então, adoro, ou um beijo. Quer dizer, então, adolescente, está ali. Vamos, não dá para duvidar. É fácil guardar. Autoestima, autovalorização, autoimagem. O adolescente precisa disso. O adolescente tem dúvidas. Eu duvido, eu não sei, será que é? Ele pergunta a dúvida, muitas vezes, só para saber o que você fala. Acho que a minha menstruação não veio.
ele já sabe que pode estar ligeiramente grávida, mas está fazendo a pergunta. Ou, professora, o que a senhora acha disso? Não é dúvida, ele já está sendo isso. Bom, onipotência. O adolescente tem onipotência. Ou, onipotência, tudo, sabe tudo. Eu acerto, eu vejo. Não, ninguém sabe. E é mágico, não vai acontecer comigo. L, adolescente tem luto. Luto do corpo, luto do mundo, luto pelos pais. Ele precisa viver esse luto. E, de adolescente, experimentação. O adolescente precisa experimentar. Então ele experimenta droga, ele experimenta álcool, ele experimenta risco. Mas o problema, ele experimenta e pode sair desse risco. E o adolescente tem o quê? A sua sexualidade. Como é que é a sua sexualidade? Quantas situações na negociação com a sua sexualidade, é aí que ele vai, em relação ao outro, ter muita dificuldade de ser aprovado na sua sexualidade. E o adolescente tem crescimento. Eu já cresci fisicamente, eu já cresci intelectualmente, porque ele é cobrado. Você é muito grande para fazer isso, você é muito pequeno para fazer isso. Como? Você é grande demais. Como que uma pessoa desse tamanho está fazendo isso? Ou, você é muito pequeno. Como você vai fazer isso? Não dá, você é muito pequeno. Ele tem erotização, ele precisa expandir esse fetiches, assim, até apresentar o seu corpo. E ele nega. Não. Se você perguntar para o adolescente, oi filho, você se lembra disso? Não. A pior coisa é você chegar numa visita e falar assim, agora tem menos visita. Fale para sua avó quanto que você estudou. Não, eu não estudei. Ou então, fale para sua avó que você gosta disso. Não, eu não gosto. Quer dizer, não pergunte nada. Adolescente odeia ser exposto. Ele não é troféu. E ele saca que você está falando isso, que é para ele ser o troféu da família. Porque todo pai, toda mãe adora falar as boas coisas dos filhos. E também as más. Quer dizer, todo um adolescente precisa ser para a família ou o primeiro ou o último. Então fala, o seu irmão é ótimo. Olha como você é péssima. Até da escola a gente fala, olha, por que você não copia? Por que você não faz a lição igual aquele seu colega? Olha que ótimo. Aí ele não vai fazer mesmo. Ele vai falar, não faço e não sou. Ele precisa se afirmar. E aí o adolescente precisa ter tendência grupal. O grupo é que vai fazer com que esse adolescente saiba os seus limites, saiba o seu tempo. E eu acho que depois do coronavírus, nós vamos fazer um outro vírus da solidariedade, do coletivo. E aí o adolescente do grupo vai saber, eu sou diferente de você, respeite as minhas diferenças. Mas não falar, fazer. Eu tenho esse limite para falar, eu tenho esse tempo para dizer, eu tenho esse tempo para me expressar. E eu sou humano, eu tenho essas situações. Então o adolescente precisa de ética. Quando o adolescente falar uma coisa, a gente não pode falar para ele sem autorização. Quantos adolescentes tiveram AIDS? Quantos adolescentes tiveram gravidez? E eu disse para eles, olha, não vai dar para você esconder que você está grávida. Logo, logo vai saber. Ah, eu não quero que conte. Então, você tem algum amigo que você tem, adulto da sua família, que eu possa contar? Ah, eu tenho um tio, mas ninguém gosta dele. Eu tenho uma tia também, a minha mãe briga com ela e tal. Então, traz ela aqui. Aí, nesse processo, vai amadurecendo. Então, se o adolescente usa droga, se o adolescente ele vai falando, mas você precisa ter tempo até para construir essa situação de abandono, que é a mais difícil que tem, que eu nem vou entrar agora nisso. Mas, veja bem, a ética é, eu tenho um segredo, eu conto para você. Às vezes o segredo é simples. Ah, eu já menstruei. Aí a mãe diz assim, a Mariazinha já menstruou. Ai, eles odeiam. Ah, mas é tão pequeno o segredo. Mas é muito grande. Cuidado, professora da escola, para dizer, a Lúcia, o Joaquim me falaram que isso aqui não. O segredo que ele contar tem que morrer ali. Mesmo, é como quando ele fala, o meu amigo tentou se matar. O amigo é dele, ele. Mas ele nunca diz o nome do amigo. Então, por favor, cuidado com essa ética. Vamos para as características dos pais, também no adolescente. Autoritarismo.
Cuidado para pai não ser igual, os professores não serem igual aos pais. Dificuldade. Pai tem dificuldade? Tem. Tem onipotência? Tem. Tem limite? Tem, porque ele se confunde. Gosta de enfrentar? Gosta. Mas os pais têm sonhos. Querem que o filho seja o melhor da família. Eu não estudei, meu filho vai estudar. Eu não sei música, meu filho vai ter. Eu não sou um jogador de futebol, meu filho vai ser maior que o Neymar, que o Messi, que o Cristiano Ronaldo, que todo mundo. E os pais têm muitas vezes comodismo. Eles têm dificuldade de lidar com a escola. Porque a escola, o filho é diferente do que ele é em casa. Então, às vezes, ele culpa a escola. Às vezes, ele também fala, a escola vai fazer o que eu não fiz. Ele tem dificuldade de ser essa mão de ida e vinda com a escola. Os pais têm dificuldade de trabalhar com a naturalidade, naturalmente. Eles têm uma totalidade, eles querem dominar. E muitas vezes falta, sim, a ética para os pais. Bem, terminando, vamos lá. Viver a adolescência. Quem aborda? A importância do nome. A importância de chamar pelo nome. Você aí, número tal. Não, eu chamo meus pacientes pelo nome. Faça que nem político, escreve na mão. O professor não pode dizer, aquele lá. Ou então finja que você sabe. E saber limites. O professor precisa saber limites. Tem hora que ele não dá conta. Um problema grave, ele tem que pedir ajuda de outros professores e de profissionais que possam ajudar. Bem, nos aspectos emocionais, que estou terminando, tem o imaginário versus a realidade. Tem a vulnerabilidade do adolescente, mas tem a resiliência, a capacidade desse adolescente continuar vivendo, que é o que o povo brasileiro tem demais. Ele tem sentimentos, tem história de vida, tem o seu cotidiano, muitas vezes não tem nenhum vínculo familiar. E esse é o diagnóstico da cidadania. Para eu ter cidadania, eu preciso realmente responder o que aquele adolescente fala. Eu preciso falar sobre os mitos da sexualidade. Ele precisa falar sobre o que ele está sentindo. E através, eu quero falar do HPV, mas de repente eu falo de mais coisas. Eu falo do vírus, mas eu digo da vida. E é isso que é a oportunidade. Lembrar que ele pode engravidar, que ele pode ter violência, que tudo pode acontecer. Mas no mapa da vulnerabilidade, o que eu entendo muito? O que eu entendo mais? Pode ir? Mais, pode ir? Pode, que já vou. Essa é a última bandeira que eu quero. É a bandeira do Brasil. Autoestima positiva, autoimagem positiva. Autocuidado, o coletivo do autocuidado. Porque a autoestima não é ele. Eu me amo, eu me gosto, não, é uma autoestima que o coletivo faz. E tudo isso que vai dar segurança. É isso que vai garantir os direitos e a igualdade de gênero. É isso que vai deixar para os adolescentes a cidadania. Que esse vírus hoje possa construir uma bandeira do Brasil incrível e muito grande, onde os adolescentes possam acreditar que eles vão ter um futuro de igualdade, de justiça e de paz. E agora eu vou deixar para vocês esse WhatsApp, que é do programa do adolescente. Se vocês, professores, se vocês, adolescentes, tiverem uma dúvida, ele funciona das 9 às 16 horas, por enquanto. Inclusive sábado e domingo. Eu estou lutando para que ele funcione todos os dias. Voltando, o número do WhatsApp é este, 97193-3277. É um psicólogo que atende e a gente encaminha para os diferentes professores. E agora eu estou querendo que os adolescentes possam participar como vetores. Se virar moda usar máscara, não vai tirar moda. É igual o jeans, que eles instituíram a moda. Então, essa máscara que está aqui, que foi um projeto voluntário meu, eu nunca
peço autoria. Sempre é um coletivo o programa, sempre é tudo, mas isto é muito querido. E as frases que aqui estão foram feitas pelos adolescentes. E eu estou pedindo ao secretário, ao departamento, que a gente comece a criar máscaras para que o adolescente se comunique. Eu te amo, eu me amo. Do mesmo jeito que eles fizeram o coração, fazem tantos símbolos. Ô brother, ô irmão, suave, né? Eu pensava que ela está suave. Não, suave é oi. Quer dizer, então quem sabe se eles põem aqui na máscara muitas falas para a gente poder ler. Que as máscaras que a gente precisa usar hoje sejam só no nosso rosto, mas que no coração, que nos sentimentos, a gente possa poder abraçar todos, num grande abraço pós-vírus e durante vírus. Que o ano de 2021 possa ser um novo recomeço de século e de vida. Muito obrigada a todos. E agora tem as perguntas. Doutora Albertina, que magnífico poder te ouvir, que privilégio, mas não um privilégio no sentido mesquinho da palavra, mas no sentido como você propiciou a aprendizagem para a gente na sua fala, trazendo a sua experiência. Nossa, foi maravilhoso, ficamos muito agradecidos, me tocou profundamente a sua fala, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo em casa também. O professor Cláudio, ele coloca como foi importante para ele poder ouvir a senhora. A professora Vanessa fala que a escolha do tema foi excelente, ainda mais ministrado pela senhora. E se eu puder trazer à senhora uma pergunta, eu fiquei pensando bastante. Eu tenho uma filha que está entrando na adolescência, tenho vários alunos que são adolescentes, e aí, quando a senhora fala sobre a tendência grupal, enquanto uma característica típica da adolescência, o que ficou passando pela minha cabeça é assim: como será que a gente faz quando a gente percebe que o adolescente escolheu um grupo para chamar de seu, que não é um grupo que faz bem? Então, de repente, algum envolvimento com o uso de drogas, como que a gente faz nesses casos, doutora? Importantíssima essa pergunta. O adolescente, geralmente, ele procura um grupo que é o grupo que o acolheu. Então, ou aquele grupo que se identifica, ele acha que ele é tão ruim, a família fala tão que ele é ruim, então ele vai procurar um igual, que ele vai ser acolhido. Não necessariamente é que o aceite. Ele não gosta de tomar banho, ele usa umas roupas esculachadas, então ele vai ter. Ou ele vai pagar pedágio para entrar nesse grupo. Ele tem admiração pelo popular, pela popular, então ele quer esse grupo. A escola e a família precisam estar atentos. Não adianta dizer, esse grupo, os seus amigos são péssimos. Ele vai escolher aqueles amigos. Então nós precisamos fazer, disfarçadamente, outra apresentação de grupos. Toda vez que alguém tiver só um grupo, ele pode ser escravo desse grupo. Então, nós precisamos, na escola, propiciar outros grupos. Por exemplo, grupo de esporte, grupo de cultura. A escola, por isso que eu digo que vocês são agentes da saúde. A gente pode fazer trabalho em grupo, no sentido de fazer uma redação coletiva, um teatro coletivo, um curso, tudo que seja em grupo. Quer dizer, ele pode sim ter aquele grupo, mas ele vai, sendo apresentado a outros grupos, ele vai deixando esse grupo. Pior de tudo é falar, saia desses amigos, saia de tudo. O que você faz? Filho, hoje nós vamos no futebol com o futebol. Ah, mas eu não posso ir, eu tenho amigo. Não, vamos primeiro lá, depois você vai. Então, vai ocupando espaços sem falar para não dar tempo. Então, é como se você fosse puxando. Ah, não, mas hoje a gente resolveu. Depois, o coronavírus é uma grande oportunidade. Nós vamos andar no parque, que está todo mundo. Ah, mas eu tenho os amigos. Não. Você pode sim. Mas aí dá um tempo sempre a mais para ele atrapalhar o grupo. Então, não adianta enfrentar. É o pai, disfarçadamente, buscar alternativas para que ele inviabilize aquele grupo. É essa a dica. Você fala, tudo bem, você encontra. Não, jamais dizer, aquele seu amigo, aquele grupo é do mal. É do mal, é lá que eu vou. Então, tudo bem, mas agora a gente vai fazer grupo de domingo, por exemplo, os pais fazerem um almoço coletivo. Agora está acontecendo isso, porque todo mundo divide tarefas,
Bom, hoje a sua mãe não vai cozinhar. Vocês vão fazer a experimentação. Está na moda o chefe. Então você vai fazer a receita. Está horrível? Come e vomita. Mas não fala para ele que está horrível. Então, assim, e vamos fazer também. Não adianta falar, você arruma, você isso, você aquilo. Não, vamos dividir numa coisa prazerosa. Vamos plantar, vamos fazer qualquer coisa. Então, grupo de plantação, grupo de teatro, grupo de música, grupo de dança. A escola tem que fazer múltiplos grupos. Roda de conversa e grupos. O conteúdo, eu admiro o conteúdo, mas depois do coronavírus, nós vamos ter um outro conteúdo. O conteúdo de sobrevivência. Eu que fui uma nerd, porque eu não podia deixar de ser nerd. Eu sou portuguesa, cheguei no Brasil com 7 anos, sou filha de pedreiro, de mãe analfabeta. Para entrar numa faculdade de medicina, eu tive que estudar muito. Mas nunca disse para os meus filhos, faça como eu estude. Porque esse é o pior caminho. Eu sei que meu caminho foi doloroso e talvez eu seja uma das poucas. Então não posso falar isso para nem meu neto, nem nada. Eu não vou dizer para ele, eu li 200 mil livros, não. Eu conto para eles histórias de Portugal, com sotaque português. E a partir daí, eles veem as minhas origens. E quando eu digo, olha, quando eu era pequena eu ia para Coimbra. Nunca fui para Coimbra quando era pequena. Então eu dizia, a minha tia era de Coimbra. Então ela tinha uma amiga em Lisboa. E essa amiga falava isso. E a minha neta adora. E me escreveu uma coisa muito linda. Você tem uma grande memória. E o que é memória? Memória é quando a gente lembra das coisas grudadas nos sentimentos, bons ou ruins. Eu falei, só que ela escreveu ruins. Eu falei assim, nossa, é isso que você tem muita memória, vó. Ela tem 6 anos e 11 meses. Escreveu, não é que ela escreveu direitinho. Então, veja, a gente passa para os filhos e para os netos o que a gente é. Não é o que a gente quer falar. Então, escola, muitos grupos quando a gente voltar. Grupo de dança, de música, de funk, de que for, deixa tocar música alta. Até o dia que ele vai enlouquecer ele. Não adianta. Põe coisa no ouvido. E aí, de repente, os vizinhos vão reclamar. E você pode até falar, filho, você pode ouvir, mas, sabe, está um pouco alto. Mas tudo bem. Você quer ouvir por mim, o meu problema é os outros. Então, veja. Então, se você deixar essa liberdade deles criarem, sabe, de fazerem vários grupos. Se o seu filho está num grupo ruim, apresente disfarçadamente outros grupos. Se for visível, perdeu. Perfeito. Pronto. Perfeito. Doutora, olha, tivéssemos a oportunidade, tivéssemos a chance, passaríamos o dia inteiro, a tarde inteira aqui ouvindo a senhora e não deixaríamos de aprender um segundo com a sua fala. Olha, nós vamos ter 8 falas, né? 8 idas. A próxima vez é da questão da violência, onde que as pessoas que têm violência podem correr, que é com a doutora Tereza Cabral. Depois nós temos a doutora Silmara. E eu gostaria de voltar lá pela 5ª, 6ª, que são 8, falar especificamente como é que eu posso evitar a gravidez. Porque evitando a gravidez é gerar. E eu quero que os adolescentes fiquem grávidos de esperança, de afeto e de cidadania. Muito obrigada. Nós é que agradecemos muitíssimo, doutora. Ficamos ansiosas pelos próximos encontros. Agradecemos também a todo o pessoal que nos acompanhou aí de casa. Até breve.